A tua barriga não pode ser. É a tua voz. O quê? Então por quê? Porque não me disseste nada. Uma vez que o divórcio está finalizado, não tenho obrigação de te informar. Direitos de pai? Não tenho intenção de te dar nada disso. No corredor do Tribunal de Família e Menores de Lisboa, Duarte Fontes sentiu a respiração falhar. Ao contrário de há 3 meses, quando iniciou o processo de divórcio, a barriga da sua ex-mulher estava visivelmente maior. Ela passou por ele friamente, rodeada pelos seus advogados. Ele, o presidente de uma grande empresa portuguesa, sentiu pela primeira vez o que era ser totalmente rejeitado. Nessa noite, começou a verificar as imagens das câmaras de vigilância da sua casa e confrontou-se com a verdade chocante de que tinha sido enganado durante 3 anos. O sol da tarde entrava obliquamente pelo corredor do tribunal lisboeta. Duarte Fontes empurrou a porta da sala de audiências e saiu, desapertando o nó da gravata. O processo de divórcio, que durara 3 meses, terminara hoje. Com o envelope dos documentos na mão, começou a caminhar em direção à saída do corredor, mas parou abruptamente. A figura de uma mulher que caminhava na sua direção captou o seu olhar. Era Beatriz Silva. O olhar de Duarte fixou-se na barriga de Beatriz. Estava claramente diferente de quando ele dera entrada com o pedido de divórcio. Uma barriga proeminente era visível sob o vestido largo de pré-mamã. Duarte sentiu um nó na garganta. Beatriz. Duarte correu atrapalhado na direção dela. Beatriz parou e olhou para Duarte com olhos calmos. Beatriz, não me digas que... A voz de Duarte tremia. Beatriz assentiu lentamente. Sim, é teu filho. O quê? Então por quê? Por que não me disseste nada? Duarte tentou agarrar o braço de Beatriz. Ela recuou um passo e respondeu friamente. Uma vez que o divórcio está finalizado, não tenho obrigação de te informar. Direitos de pai? Não tenho intenção de te dar nada disso. Beatriz, espera. Vamos conversar um pouco. Não temos nada para conversar. A advogada que estava ao lado de Beatriz adiantou-se. A minha cliente não deseja dialogar. Deixe-nos passar, por favor. Beatriz passou por Duarte juntamente com a advogada. Duarte ficou parado, atordoado, apenas capaz de olhar para as costas de Beatriz enquanto ela se afastava. Quando Beatriz desapareceu no elevador, Duarte correu atrás dela, mas as portas já se tinham fechado. Quando Duarte chegou ao átrio do tribunal, a advogada de Beatriz caminhava em direção à saída principal. Duarte tirou rapidamente um cartão de visita e colocou-se à frente da advogada. Senhora advogada, aguarde um momento, por favor. Não me pode dar apenas o contacto da Beatriz? A advogada não aceitou o cartão e abanou a cabeça. É a vontade da minha cliente. Ela não deseja qualquer tipo de contacto. Por favor. Como pai, tenho o direito de saber. Não tenho? O divórcio está legalmente finalizado. Não há mais nada a discutir. A advogada passou por Duarte e saiu do tribunal. Duarte ficou parado no meio do átrio vazio, cerrando os punhos com força. Pela primeira vez, sentiu em todo o corpo o facto de ter sido totalmente rejeitado. Foi nessa noite, no escritório do presidente, situado no último andar da sede do Grupo Fontes em Lisboa, Duarte estava sentado sozinho. A vista noturna da cidade e do Rio Tejo brilhava para além da janela de vidro, mas os olhos de Duarte não viam nada. As memórias do dia do seu casamento, há 3 anos, surgiram na sua mente. Foi na primavera de há 3 anos, num hotel de luxo em Lisboa. Os convidados estavam a murmurar. O boato de que o filho único do presidente do Grupo Fontes ia casar com uma enfermeira comum tinha se espalhado por toda a alta sociedade. A mãe de Duarte, Constança Fontes, estava atrás dele com uma expressão rígida. Achas que aquela rapariga é adequada para a nossa família? Constança murmurou para a secretária que estava ao seu lado. Mas Duarte não se importou. No momento em que colocou a aliança na mão de Beatriz, vestida de noiva, Duarte sentiu que tinha conquistado o mundo. Beatriz, com lágrimas nos olhos, apertou com força a mão de Duarte. Obrigada, por confiares em mim. Vou fazer-te feliz para sempre. Duarte beijou a testa de Beatriz. Nessa altura, nem sequer imaginava um desfecho destes. As provações começaram logo no primeiro ano de casamento. A sogra, Constança, impôs a Beatriz o que chamou de educação para ser a nora de uma família rica. Todos os dias, chamava instrutores de etiqueta
e fazia Beatriz sentar-se, corrigindo tudo, desde a forma de cumprimentar até as maneiras à mesa. As tuas costas estão curvadas. Começa de novo. Já te disse que o ângulo em que seguras os talheres está errado. Beatriz aguentou, cerrando os dentes. Um dia, Constança chamou Duarte ao escritório. Duarte, a tua mulher esteve a encontrar-se com um homem. O quê? Como assim? Ela encontrou-se secretamente com um homem numa pastelaria durante o dia. O senhor Oliveira viu. O rosto de Duarte endureceu. Constança estendeu-lhe uma fotografia. Era Beatriz sentada num café com um homem desconhecido. Sabes quem é este homem? Não. Tenho de investigar. Uma mulher casada encontrar-se com um homem às escondidas do marido. Na verdade, esse homem era Tiago Costa. Era um colega que tinha trabalhado na mesma ala hospitalar quando Beatriz era enfermeira no hospital universitário. Mesmo depois de Beatriz ter saído do hospital, mantinha um contato ocasional, e ele era um amigo de longa data que ouvia os seus desabafos sobre os difíceis problemas com a sogra. No entanto, Constança fabricou isto como prova de traição e relatou ao filho. Foi por volta do início do segundo ano de casamento. Uma cara familiar apareceu na festa da empresa de Duarte. Era Inês Cabral, a ex-noiva de Duarte. Há quanto tempo, Duarte? Inês aproximou-se com uma taça de champanhe na mão. Inês, que após o rompimento do noivado tinha gerido uma agência de talentos e se tornado uma empresária de sucesso, estava confiante. Por que estás aqui? A minha empresa está a fazer publicidade com uma empresa afiliada do Grupo Fontes. Vim apresentar os meus cumprimentos profissionais. Inês sorriu de forma significativa. A partir daí, Inês começou a encontrar-se frequentemente com Duarte, usando o trabalho como pretexto. Constança envolveu ativamente Inês. Aquela rapariga era quem deveria ter sido a tua esposa desde o início. Eu sempre gostei da Inês. Constança dizia repetidamente a Duarte. Há 5 meses, ocorreu um incidente decisivo. Quando Duarte chegou à casa vindo da empresa, havia uma fotografia sobre a secretária do escritório. Era uma cena de Beatriz a sair de um hotel com Tiago. A fotografia, habilmente editada, fazia parecer que os dois estavam a sair de um quarto de hotel. Na realidade, a razão pela qual os dois tinham ido ao hotel nesse dia era porque o local da reunião de antigos colegas do hospital, organizada por Tiago, era no salão de banquetes desse hotel. Mas Duarte, cujas suspeitas já se tinham acumulado, nem sequer quis ouvir a explicação. Beatriz, vamos divorciar-nos. Beatriz olhou para Duarte com um rosto chocado. O que estás a dizer, Duarte? O que significa isto? Já não aguento mais. Não estás farta de viver a mentir-me? Mentir? O que é que eu fiz? Chega. Não quero ouvir mais nada. Duarte virou as costas a Beatriz. As lágrimas caíram dos olhos de Beatriz. Logo após ter sido informada do divórcio, Beatriz foi diagnosticada no hospital com uma gravidez de 5 semanas. Beatriz, agarrando-se à última esperança, visitou a casa da família de Duarte um mês depois. Constança, que abriu a porta da entrada e saiu, olhou para Beatriz de cima a baixo. O que vieste cá fazer? Minha sogra. Tenho de falar consigo. Estou grávida. Os olhos de Constança brilharam friamente. Como posso acreditar que o filho na tua barriga é da nossa família? Minha sogra, encontrares-te com um homem, e depois vires a esta casa dizer que estás grávida. É preciso ter muita lata. Constança fechou a porta da entrada. Beatriz desabou a chorar em frente à porta fechada. Desde esse dia, Beatriz desistiu de contactar Duarte diretamente. Há 3 meses, concordou voluntariamente com o processo de divórcio e declarou que não exigiria pensão de alimentos nem partilha de bens. E agora Duarte, que tinha regressado à casa do tribunal, começou a verificar os registros das câmaras de vigilância da sua casa. Encontrou as imagens da entrada no dia em que Beatriz visitou a casa. No ecrã, Constança estava a gritar com Beatriz. As mãos de Duarte tremeram. Duarte dirigiu-se imediatamente ao quarto da mãe. Constança estava sentada no sofá a beber chá. Mãe, ouvi dizer que a Beatriz veio cá dizer que estava grávida. Por que não me disseste? Constança pousou a chávena de chá. Onde está a prova de que o filho na barriga daquela rapariga é teu? Ela andava a encontrar-se com um homem. Mãe, foi porque tu só acreditavas nas palavras daquela rapariga que eu intervim. Ouve o que a tua mãe te diz. Duarte. Duarte cerrou os dentes. A partir de agora, vou verificar eu próprio, com os meus próprios olhos.
Duarte virou costas e saiu do quarto. Constança olhou para as costas do filho e franziu a testa. Nessa noite, Duarte chamou o seu chefe de secretariado, Nuno Mendes. Descobre onde a Beatriz está a viver agora. E o estado de saúde dela também. Nuno assentiu. Com certeza, presidente. Nuno, que pessoalmente lamentava o divórcio de Duarte e Beatriz, iniciou rapidamente a investigação. Na manhã seguinte, Nuno apresentou o relatório. A Sara. Beatriz está atualmente a viver num pequeno apartamento nos arredores de Lisboa com a irmã, Clara. Parece estar a ter consultas regulares numa clínica obstétrica próxima. A situação econômica é difícil e ela solicitou apoio estatal. O rosto de Duarte contorceu-se. Na madrugada desse dia, Duarte foi sorrateiramente até a frente do prédio de apartamentos de Beatriz. Depois de hesitar por um momento, não conseguiu tocar a campainha e voltou para trás. A sua figura de costas ficou claramente gravada nas câmaras de segurança do edifício. Na manhã seguinte, no apartamento de Beatriz, Clara perguntou à irmã enquanto punha a mesa. Mana, por que é que não disseste diretamente àquele homem que estavas grávida? Beatriz respondeu enquanto olhava pela janela. É uma pessoa que não teria acreditado mesmo que eu dissesse. Não queria ser mais magoada por aquela gente. Beatriz tinha a cópia do pedido de divórcio na mão. Clara cerrou os punhos com força. Mana, eu vou tratar disto. Vou garantir que aquele homem nunca mais aparece à tua frente. Beatriz não respondeu, apenas acariciou a barriga com uma expressão complexa. Nesse momento, o telemóvel de Beatriz tocou. Era uma mensagem de Tiago. Beatriz, alguém me contactou e andou a sondar a nossa relação. Tem cuidado. O rosto de Beatriz empalideceu. Prevendo um pesadelo que ainda não tinha acabado, Beatriz agarrou o telemóvel com força. Passaram 4 dias desde que o divórcio foi finalizado. Duarte chamou o diretor jurídico, Rui Viana, à sala de reuniões da sede do Grupo Fontes. Diretor Rui, no passado, houve informações que prejudicaram a Beatriz. Quero que localizes a origem de todas essas provas. Rui assentiu e tirou o tablet. Por onde devemos começar? Pela fotografia do hotel. Começa por aí. Rui disse enquanto tomava notas. Entendido. Informarei o resultado o mais rapidamente possível. 2 dias depois, Rui visitou o escritório de Duarte. A expressão de Rui não era normal. Presidente, a origem da fotografia foi identificada. Onde foi? Foi um estúdio afiliado à agência de talentos de que Inês Cabral é proprietária. Encontramos vestígios de que foi montada lá. Os olhos de Duarte arregalaram-se. O quê? A Inês. Rui mostrou o ecrã do tablet a Duarte. Analisamos os metadados do ficheiro da fotografia. Há uma diferença de 3 dias entre a data da fotografia original e a da fotografia montada. Além disso, a data da faixa do evento que está no fundo da fotografia não coincide com o dia em que Asra. Beatriz esteve com o Sr. Tiago. Duarte bateu com o punho na mesa. Ou seja, foi tudo fabricado desde o início? Exatamente. É uma prova decisiva. O rosto de Duarte alternava entre o vermelho da raiva e o pálido. Pela mesma altura, num restaurante de luxo no Chiado, Inês inclinava uma taça de vinho numa mesa junto à janela. Constança estava sentada à sua frente. Como afastei completamente aquela rapariga, a partir de agora vou aproximar-me naturalmente do Duarte, disse Inês com confiança. Constança assentiu e levantou a sua taça. O lugar de Nora deveria ter sido teu desde o início. Eu vou apoiar-te totalmente. Por isso trata de tudo. Obrigada, minha sogra. Inês segurou a mão de Constança. Constança baixou a voz e disse: Mas há um problema. O Duarte pode vacilar por causa daquela rapariga. Está a falar da criança? Do filho que está na barriga dela. Se ela afirmar que é filho do Duarte, vai ser complicado. Inês pousou a taça de vinho e os seus olhos brilharam. Nesse caso, por que não espalhamos primeiro o boato de que a criança não é filha biológica do Duarte? É isso. É uma boa ideia. Tu tens contactos com jornalistas de revistas cor-de-rosa na tua agência, não tens? Usa-os. Deixe comigo. Inês sorriu enquanto lambia os lábios. Na tarde do mesmo dia, Beatriz estava a visitar o hospital universitário para uma consulta de pré-mamã. No consultório, o médico assistente disse enquanto apontava para o ecrã da ecografia. Beatriz está atualmente com 32 semanas. O bebê está a crescer bem. É saudável. Beatriz suspirou de alívio. Obrigada, doutor.
Vemo-nos na próxima consulta. Não faça esforços excessivos, por favor. Beatriz saiu do edifício do hospital e dirigiu-se ao parque de estacionamento. Nesse momento, sentiu uma presença estranha. Quando olhou para trás, um carro preto estava parado um pouco distante. Quando Beatriz apressou o passo, o carro também começou a mover-se lentamente. Beatriz sentiu um arrepio na espinha. Quando chegou ao apartamento, Beatriz ligou rapidamente para Clara. Clara, quando saí do hospital há pouco, parece que estava a ser seguida por alguém. O quê? Mana, viste a matrícula do carro? Sim. Apontei. Beatriz disse a matrícula do carro. Clara disse enquanto tomava nota. Entendido. Vou investigar. Mana, tranca a porta e fica dentro de casa. Clara mobilizou comunidades da internet e a sua rede de conhecidos. Algumas horas depois, Clara ligou novamente para Beatriz. Mana, já sei de quem é aquele carro. Estava em nome de um gerente que pertence à agência de talentos de uma mulher chamada Inês Cabral. Inês Cabral? Por que é que aquela mulher? A mensagem de aviso que Tiago lhe tinha enviado surgiu na mente de Beatriz. Dizia que alguém tinha contactado o Tiago e sondado a relação dele com a Beatriz. Tudo começou a fazer sentido. Nessa noite, Duarte chamou o mordomo Sr. Oliveira ao escritório da casa da família. O Sr. Oliveira estava de cabeça baixa. Sr. Oliveira, diga-me a verdade. É verdade que durante estes 3 anos vigiou a Beatriz e reportou à minha mãe, não é? Os ombros do Sr. Oliveira tremeram ligeiramente. Presidente, eu apenas. Não minta. A voz de Duarte era baixa e fria. O Sr. Oliveira ajoelhou-se e juntou as mãos. Peço imensa desculpa, presidente. Foi tudo instrução da Sra. Constança. Eu recebia um subsídio à parte do meu salário. O que reportou durante 3 anos. Tudo sobre as ações da Sra. Beatriz. Registrei tudo, desde a ida à reunião de antigos colegas do hospital, os telefonemas com a irmã, até aos dias em que chorava sozinha. As mãos de Duarte tremeram. Onde estão esses registros? Estão compilados num dossiê. Traga-o imediatamente. O Sr. Oliveira levantou-se apressadamente e saiu do escritório. Pouco depois, o Sr. Oliveira voltou com um dossiê grosso. Quando Duarte abriu o dossiê, os 3 anos de Beatriz estavam registrados em detalhe. Os olhos de Duarte encheram-se de lágrimas. Sr. Oliveira, está despedido a partir de hoje. Presidente. No entanto, a indemnização será paga de acordo com os regulamentos. Também tem a vida da sua família para cuidar. O Sr. Oliveira retirou-se fazendo vênias repetidas. Duarte pegou no dossiê e dirigiu-se ao quarto da mãe. Quando abriu a porta com força, Constança, que estava sentada em frente ao toucador, olhou para trás. Duarte, o que se passa a esta hora da noite? Duarte atirou o dossiê para a frente de Constança. O que é isto, mãe? Constança olhou para o dossiê e a sua expressão endureceu. Esteve a vigiar a Beatriz durante 3 anos. Passou-me informações distorcidas. E a fotografia do hotel também foi fabricada. Parece que foi obra da Inês. Duarte, isso é. Por que fez uma coisa destas? Gritou Duarte. Constança levantou-se e encarou o filho. Eu não podia ficar a ver-te arruinar a família por estares cego por aquela rapariga. Foi tudo para teu bem. Para meu bem? Fez a minha mulher sofrer durante 3 anos para meu bem? Aquela rapariga não é adequada para a nossa família. Mãe. Olhares intensos cruzaram-se entre os dois. Duarte disse, cerrando os dentes, já não acredito nas palavras da mãe. Vou verificar eu próprio com os meus próprios olhos. Duarte virou costas e saiu do quarto. Constança olhou para a porta fechada e mordeu o lábio. Foi na manhã seguinte. Duarte estava em frente ao apartamento de Beatriz. Depois de esperar algum tempo, a porta da entrada abriu-se e Beatriz saiu. Beatriz viu Duarte e parou de andar. Por que estás aqui? Duarte ajoelhou-se em frente a Beatriz. Já sei tudo. Que a fotografia do hotel foi fabricada e que a minha mãe te mandou vigiar durante 3 anos. Os olhos de Beatriz tremeram. Mas logo ela respondeu friamente. E o que é que isso muda? Foste tu que duvidaste de mim durante 3 anos. Desculpa. Peço imensa desculpa. Não é algo que se resolva com um pedido de desculpas. Beatriz passou ao lado de Duarte. Duarte permaneceu ajoelhado no mesmo sítio, de cabeça baixa. Assim que Beatriz voltou para o apartamento e fechou a porta, encostou-se à parede e deixou-se cair sentada. As lágrimas que tinha contido transbordaram.
Clara correu para ela e abraçou a irmã. Mana, estás bem? Clara, o que é que eu faço? Clara disse enquanto acariciava as costas da irmã. Mana, por muito que aquele homem peça desculpa, nunca deves voltar para aquela casa. Entendido? Beatriz não conseguiu responder. Apenas abraçou a barriga com as mãos e mostrou uma expressão complexa. Nesse momento, o telemóvel de Beatriz tocou. O nome de Tiago apareceu no ecrã. Beatriz atendeu a chamada. Estou? Beatriz. Sou eu, o Tiago. Aconteceu uma coisa grave. O que foi? Hoje, pessoal da agência da Inês veio ao hospital. Perguntaram-me insistentemente qual era a minha relação contigo. Se namorávamos. O rosto de Beatriz empalideceu. O quê? Acho que estão a tramar alguma coisa. É melhor teres cuidado. Beatriz desligou a chamada e agarrou o telemóvel com força. Clara perguntou com um olhar preocupado. Mana, o que se passa? Não sei. Mas sinto que algo de mal vai acontecer. Entretanto, Inês estava ao telefone com um jornalista de uma revista de economia no seu próprio escritório. Sim, é isso mesmo. É a ex-mulher do presidente do Grupo Fontes. Ela traiu-o durante o casamento e foi por isso que foi expulsa. O jornalista perguntou. Tem provas? Claro que tenho. Também lhe digo o nome verdadeiro do outro homem. Tiago Costa, um enfermeiro do hospital universitário. Pode escrever que ela tinha uma relação extraconjugal com esse homem e que não se sabe quem é o pai do filho que ela espera. Inês desligou o telefone e sorriu. No dia seguinte, um artigo cheio de malícia começou a espalhar-se pela internet. As informações pessoais de Beatriz, incluindo o seu nome verdadeiro e o hospital onde trabalhava, foram expostas. Vizinhos curiosos começaram a aparecer em frente ao seu apartamento. A internet foi inundada de comentários difamatórios. Enquanto Beatriz lia o artigo no telemóvel, as suas mãos começaram a tremer. De repente, uma dor aguda percorreu a sua zona abdominal. Ah! Beatriz agarrou a barriga e caiu. Clara gritou e correu para ela. Mana! Mana! Aguenta! O rosto de Beatriz estava completamente branco. Uma ambulância levou Beatriz para o hospital. Depois de terminar os exames na sala de emergência, o médico assistente disse a Clara: existe perigo de descolamento prematuro da placenta. Atualmente está com 33 semanas. E um estresse como este pode ser fatal para o bebê. É necessário internamento e repouso absoluto durante algum tempo. Clara assentiu com o rosto pálido. Clara contactou rapidamente Duarte. Duarte correu para a sala de emergência do hospital. Quando chegou ao quarto de Beatriz, Clara barrou-lhe a entrada no corredor. Não o vou deixar ver a minha irmã. Peço-te. Só um pouco. De quem acha que é a culpa de a minha irmã estar assim? Faíscas saíram dos olhos de Clara. Duarte não conseguiu dizer nada. Duarte sentou-se numa cadeira no corredor em frente ao quarto e passou a noite em claro. Ao amanhecer, o médico assistente saiu do quarto e aproximou-se de Duarte. É familiar? Sim. Sou o pai. O médico disse enquanto assentia. O estado da mãe estabilizou. No entanto, é necessário repouso absoluto durante as próximas 2 semanas ou mais. Se não aguentar até as 36 semanas, teremos de considerar uma cesariana de emergência. O rosto de Duarte empalideceu. Entendido. Obrigado, doutor. Depois de o médico se afastar, Duarte ficou em frente à porta do quarto e espreitou lá para dentro. Beatriz, deitada na cama, tinha os olhos fechados, sem forças. Lágrimas surgiram nos olhos de Duarte. Foi na tarde do 3º dia de internamento. Beatriz estava encostada na cama a olhar pela janela. De repente, a porta do quarto abriu-se. Quando Beatriz olhou para trás, ficou paralisada. Constança estava de pé em frente à porta. Minha sogra. A voz de Beatriz tremeu. Constança entrou lentamente no quarto. Olhou para a barriga de Beatriz com olhos frios. Até saírem os resultados do teste de ADN dessa criança, não a reconheço como sendo da nossa família. O quê? Não ouviste? Até o teste esclarecer tudo, não lhe chames meu neto. O rosto de Beatriz ficou completamente branco. Nesse momento, a porta do quarto abriu-se com força e Duarte entrou a correr. Mãe, o que está a fazer? Duarte agarrou o braço de Constança. Constança sacudiu a mão do filho e gritou. Eu só estou a tentar verificar os factos. Saia daqui. Imediatamente. Duarte empurrou a mãe para fora do quarto.
As vozes dos dois ecoaram alto no corredor. Duarte, tu estás louco. És tu que perdeste o discernimento por acreditares apenas nas palavras daquela rapariga. Independentemente do resultado do teste, não magoe mais a Beatriz. Por favor. O quê? Pela primeira vez, traço um limite para a mãe. Não apareça mais perto da Beatriz. Os olhos de Constança arregalaram-se muito. Foi a primeira vez que foi repelida tão fortemente pelo filho. Constança cerrou os dentes e virou as costas. Saiu do corredor sem olhar para trás. Nessa noite, Constança voltou para a casa da família e sentou-se sozinha no escritório. Ligou para Inês com o telemóvel que tinha na mão. Inês? Sim. Ciara. Constança. O que se passa? E se a criança não for mesmo do Duarte? Inês ficou em silêncio por um momento. Será? Constança, não se preocupe. Vou usar todos os meios para garantir que essa criança nunca mais se aproxima do Duarte. Sim. Confio em ti. Constança desligou o telefone e olhou pela janela. O seu próprio rosto refletia-se vagamente na escuridão. Passou uma semana desde o internamento. Inês estava a encontrar-se com uma mulher num café perto do hospital. Era uma auxiliar de ação médica que trabalhava na ala VIP do hospital. Aqui tem o equivalente a um mês. Inês deslizou um envelope sobre a mesa. A auxiliar abriu o envelope. Lá dentro estavam 5 notas de 100 euros. O que quer que eu faça? Quero que roubes o processo clínico de uma doente chamada Beatriz Silva. Todos os registros passados também. A auxiliar assentiu. Entendido. Alguns dias depois, parte do processo clínico de Beatriz chegou às mãos de Inês. Inês leu os registros e arregalou os olhos. É isto. Nos registros estava escrito que Beatriz tinha sofrido um aborto espontâneo no passado. Dizia que tinha tido um aborto natural às 8 semanas de gravidez, logo após o casamento. Nessa altura, Duarte estava numa viagem de negócios ao estrangeiro e Beatriz foi operada sozinha no hospital. Era uma ferida que tinha guardado no peito sem poder contar a ninguém. Inês sorriu. Com isto, vou dar o golpe final. Inês contactou Duarte. Duarte, há quanto tempo? Que tal almoçarmos? Depois de hesitar, Duarte decidiu encontrar-se com ela. Queria sondar as verdadeiras intenções de Inês. No dia seguinte, ao almoço, num restaurante da cidade. Inês começou a falar enquanto bebia vinho aos poucos. Duarte, sabias que a Beatriz já teve um aborto espontâneo no passado? A colher de Duarte parou. O quê? Parece que foi logo depois de casarem. Mas dizem que essa criança podia não ser tua. O que queres dizer? Onde ouviste essa conversa? Duarte estreitou os olhos. Inês foi vaga nas palavras. Bem, ouvi de um conhecido. Um conhecido? Como é que tu conseguiste o processo clínico da Beatriz? A voz de Duarte tornou-se cortante. Inês acenou com as mãos. Atrapalhada. Nesse momento, Duarte viu que um envelope do hospital estava a sair da mala de Inês. Duarte levantou-se bruscamente. Foste tu. A fabricação da fotografia e a divulgação do artigo. Foi tudo obra tua, não foi? Duarte. Não é nada disso. Não quero ouvir mais nada. Duarte atirou o guardanapo para a mesa e saiu do restaurante. Inês ficou paralisada no local com o rosto pálido. Duarte ligou imediatamente para o diretor jurídico Rui. Diretor Rui, parece que a Inês Cabral roubou o processo clínico da Beatriz. Verifica as câmaras de vigilância e os registros de entrada e saída do hospital e garante as provas. Vamos tomar medidas legais. Com certeza, presidente. Rui iniciou imediatamente a investigação. Analisou os registros de entrada e saída do hospital e começou a identificar a auxiliar que tinha sido subornada. Ao final da tarde desse dia, enquanto Duarte regressava à casa, recebeu um contacto urgente do chefe de secretariado Nuno. Presidente, é grave. O que foi? Os registros do aborto passado da Sra. Beatriz estão a começar a espalhar-se na internet. Mais uma vez, há uma avalanche de comentários difamatórios. O rosto de Duarte endureceu. O quê? O nome verdadeiro da Sra. Beatriz e o hospital onde trabalhou no passado foram todos identificados. Nas comunidades de enfermeiros também circulam insultos. Duarte cerrou os dentes. Dirigiu imediatamente o carro para o hospital. Quando chegou ao hospital, havia agitação em frente ao quarto. Enfermeiros corriam de um lado para o outro. Quando Duarte se aproximou, Clara estava a chorar em frente ao quarto. Clara, o que aconteceu?
Amana. Amana desmaiou, depois de ver o artigo. De repente, o rosto de Duarte ficou completamente branco. O médico assistente saiu do quarto. É o familiar, não é? Sim, sou o pai. A Beatriz. Como está a criança? A expressão do médico era sombria. O batimento cardíaco do feto está instável. Por favor, tenha em mente a possibilidade de uma cirurgia de emergência. Cirurgia? Sim. Atualmente está com 34 semanas. Há perigo devido à prematuridade, mas se o estado da mãe e do filho piorar mais, avançaremos imediatamente para a cirurgia. Já solicitamos a colaboração da Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais. As pernas de Duarte perderam a força. Quando entrou no quarto, Beatriz estava deitada na cama com uma máscara de oxigênio. O rosto estava pálido e a testa coberta de suor frio. Duarte ajoelhou-se ao lado da cama de Beatriz. Beatriz, desculpa. A culpa é toda minha. Beatriz abriu os olhos a custo. No olhar que dirigiu a Duarte não havia ressentimento nem raiva. Estava apenas exausta. A equipa médica trouxe o termo de consentimento para a cirurgia. Beatriz tentou segurar a caneta com a mão trêmula. Duarte segurou a mão de Beatriz. Eu escrevo. Eu assumo toda a responsabilidade. Duarte assinou o termo de consentimento. Beatriz viu pela primeira vez a verdade nos olhos de Duarte. Assentiu ligeiramente. Fora do quarto, Clara aproximou-se de Duarte. Não pode esperar que eu acredite em palavras como assumir a responsabilidade agora. Duarte olhou fixamente para Clara. Vou provar isso durante toda a minha vida. Clara ia dizer algo, mas calou-se. Não havia mais palavras a dizer. Recuou um passo e virou a cara. Seguiram-se 2 dias de tensão. No entanto, o batimento cardíaco do feto não melhorou. A equipa médica realizou uma reunião de emergência. Às 2 da manhã, o médico assistente veio ter com Duarte e Clara. Não podemos esperar mais. Vamos iniciar a cirurgia imediatamente. Beatriz foi levada para o bloco operatório. No momento em que a porta do bloco operatório se fechava, Beatriz olhou para Duarte. Duarte assentiu ligeiramente. Estou à espera. Volta, por favor. A porta do bloco operatório fechou-se. Pela primeira vez na sua vida, Duarte rezou a Deus. Juntou as mãos e baixou a cabeça. Clara estava sentada do outro lado do corredor, a observar a cena. Mostrou uma expressão complexa perante a figura desesperada de Duarte. Durante a cirurgia, uma cara familiar apareceu no corredor do hospital. Era Tiago Costa. Tinha corrido para lá depois de receber a notícia. Tiago aproximou-se de Duarte. É o senhor. Duarte Fontes, não é? Duarte levantou a cabeça. Eu e a Beatriz somos colegas de hospital e apenas amigos. Parece que houve um mal-entendido devido às fotografias fabricadas, mas não há nada entre nós. Por favor, acredite em mim. Duarte levantou-se lentamente. Olhou nos olhos de Tiago. A sinceridade foi transmitida. Entendido. Obrigado. Duarte baixou a cabeça e retirou-se para um canto do corredor. Eram 4 da manhã. A cirurgia de 2 horas terminou. Do outro lado da porta do bloco operatório, ouviu-se o choro de um bebê. Duarte levantou-se bruscamente. A porta do bloco operatório abriu-se e o médico saiu. Parabéns. É um menino de 1 quilograma. Como nasceu prematuro às 34 semanas, precisa de observação na unidade de cuidados intensivos neonatais, mas tanto a mãe como o filho estão fora de perigo. Duarte desabou no local. As lágrimas transbordaram. Clara também desatou a chorar e cobriu o rosto com as mãos. Tiago saiu silenciosamente do hospital. Sentiu que o seu papel tinha terminado. Duarte olhou através do vidro para a criança que estava a ser levada para a unidade de cuidados intensivos neonatais. O corpo pequeno estava ligado a vários tubos. O médico assistente aproximou-se de Duarte. O estado do bebê é estável. No entanto, há uma coisa que tenho de lhe comunicar. Sim. O que é? Houve-se um sopro no coração do bebê. Como existe a possibilidade de uma doença cardíaca congênita, são necessários exames detalhados posteriormente. O coração de Duarte apertou-se. Olhou para a criança pequena através do vidro. A criança respirava com dificuldade. Duarte encostou a mão ao vidro e sussurrou. Vai ficar tudo bem. O pai vai proteger-te. Foi na manhã seguinte ao parto. Beatriz abriu lentamente os olhos. A visão turva tornou-se gradualmente nítida. Alguém estava sentado numa cadeira no canto do quarto. Era Duarte.
Parecia não ter dormido nada e estava a dormitar com a cabeça inclinada. Beatriz olhou para essa figura durante algum tempo. Tinha barba por fazer e a camisa estava amarrotada. Beatriz carregou no botão de chamada de enfermeira ao lado da cama. Pouco depois, uma enfermeira entrou. Acordou? Como se sente? E o bebê? O bebê está bem? A voz de Beatriz tremeu. A enfermeira sorriu para a tranquilizar. O bebê está em observação na unidade de cuidados intensivos neonatais em estado estável. O exame ao sopro cardíaco está agendado para ser realizado antes da alta. Uma sombra cobriu o rosto de Beatriz. Como ex-enfermeira, sabia o que um sopro cardíaco significava. Havia a possibilidade de um defeito no septo, mas Beatriz decidiu não perder a esperança por enquanto. Obrigada. Quando a enfermeira saiu, Duarte, que estava sentado na cadeira, acordou. Os seus olhos encontraram os de Beatriz. Duarte levantou-se com uma cara de sono e aproximou-se da cama. Acordaste. Queres beber água? Duarte pegou no copo que estava em cima da mesa e entregou-o a Beatriz. Beatriz aceitou a água e bebeu um gole. Duarte abriu a boca cuidadosamente. Ainda não decidiste o nome da criança, pois não? Beatriz assentiu. Sim. Posso decidir contigo? Beatriz olhou para Duarte. Uma emoção que nunca tinha sentido em 3 anos de casamento surgiu. O facto de se tornarem pais juntos. Beatriz assentiu ligeiramente. À tarde, Clara abriu a porta do quarto e entrou. Tinha um cesto de fruta na mão. Mana, não te dói nada? Estou bem. Depois de ter o bebê, sinto-me mais aliviada. Clara disse enquanto se sentava na cadeira ao lado da cama. Ontem à noite, o Tiago veio ao hospital. Parece que explicou diretamente ao teu marido. Que os dois eram apenas amigos. Os olhos de Beatriz arregalaram-se. O Tiago? Sim. Sinceramente, ainda não consigo acreditar totalmente naquele homem. Clara disse, olhando de relance para a porta por onde Duarte tinha saído. Mas parece um pouco diferente daquele homem de antigamente. Ontem à noite, viu-a chorar em frente ao bloco operatório. Beatriz olhou para fora da janela em silêncio. Foi no 3º dia após o parto. O estado do bebê na unidade de cuidados intensivos neonatais estabilizou e Beatriz pôde visitá-lo pessoalmente. Beatriz foi de cadeira de rodas para a unidade de cuidados intensivos. Através do vidro, via-se um bebê pequeno dentro da incubadora. A enfermeira guiou Beatriz até a frente da incubadora. Pode pôr a mão um bocadinho e segurar a mão do bebê, por favor. Beatriz colocou a mão dentro da incubadora com a mão trêmula. A pequena mão do bebê agarrou firmemente o dedo de Beatriz. As lágrimas caíram dos olhos de Beatriz. É a mãe. A mãe veio. Sussurrou Beatriz. O bebê continuava a dormir, respirando com dificuldade. 5 dias após o parto, Clara visitou o quarto com os documentos para o registro de nascimento. Disse enquanto abria os documentos: Mana, vou deixar o campo do pai em branco. Não é preciso pôr o nome daquele homem, pois não? Nesse momento, a porta do quarto abriu-se. Duarte entrou. Era evidente que tinha estado a ouvir a conversa do lado de fora da porta. Eu sou o pai. Vou pôr o meu nome. Clara levantou-se bruscamente. O quê? Pediu autorização à minha irmã? Estou a tentar pedir agora. Duarte olhou para Beatriz. Beatriz disse num tom calmo. Sabes que se puseres o nome do pai legalmente, também ficas com o poder paternal. Podes tentar tirar-me a criança mais tarde. Duarte abanou a cabeça. Não tenciono tirá-la. Quero criá-la juntos. Fez-se silêncio. Clara trocou olhares com Beatriz. Beatriz abriu a boca passado algum tempo. Não há dúvida de que tu és o pai. Vamos entregar o registro de nascimento juntos. Os olhos de Duarte encheram-se de lágrimas. Obrigado. Duarte segurou a mão de Beatriz cuidadosamente. Nunca mais vou largar. Prometo. Beatriz não respondeu, mas também não sacudiu a mão. Clara suspirou e colocou os documentos em cima da mesa. Foi na véspera da alta. O cardiologista pediátrico chamou Beatriz e Duarte ao consultório. O médico explicou enquanto mostrava a ecografia cardíaca. Saíram os resultados da ecografia cardíaca. Foi encontrado um pequeno orifício de cerca de 5 milímetros no septo ventricular do bebê. O rosto de Beatriz endureceu. É uma comunicação interventricular? Sim. No entanto, neste momento não há sintomas, e existe a possibilidade de fechar naturalmente. Vamos fazer um exame de acompanhamento daqui a 6 meses
e decidir a necessidade de cirurgia. Duarte perguntou: então não há perigo imediato? Sim. Vamos observar enquanto acompanhamos a situação. Por favor, não se preocupem demasiado. Depois de saírem do consultório, Beatriz explicou calmamente a Duarte. A comunicação interventricular é uma condição em que há um buraco na parede do coração. Se o buraco for pequeno, pode fechar naturalmente. Se não tiver aumentado no exame daqui a 6 meses, deve ficar tudo bem. Duarte assentiu. Obrigado por me explicares. Beatriz sorriu ligeiramente. Foi a primeira vez que os dois conversaram como pais. Foi o dia da entrega do registro de nascimento. Duarte e Beatriz entraram juntos na conservatória do registro civil. Beatriz ainda não estava totalmente recuperada e ia numa cadeira de rodas. Duarte empurrou a cadeira de rodas e dirigiram-se ao balcão de atendimento. O funcionário responsável recebeu os documentos. O nome da criança é Tomás Fontes. Por favor, verifique. Duarte e Beatriz assentiram. O funcionário concluiu o processo e entregou uma cópia do assento de nascimento. Parabéns. Duarte recebeu a cópia do assento de nascimento. O nome da criança estava impresso claramente. Tomás Fontes. A expressão de Duarte suavizou-se. Tornei-me pai. Beatriz riu baixinho ao seu lado. Foi o dia da alta. Duarte levou Beatriz e Tomás no carro. O destino do carro não foi a casa da família. Foi um pequeno apartamento nos arredores da cidade. Clara perguntou com uma cara de estranheza. Onde é isto? É uma casa que preparei em meu nome, disse Duarte enquanto saía do carro. Coloquei-a em nome da Beatriz. Se quiseres sair a qualquer momento, pode sair. Não vou forçar nada. Clara ia dizer algo, mas calou-se. Foi uma resposta inesperada. Quando abriram a porta da entrada do apartamento, os olhos de Beatriz arregalaram-se. A sala estava cheia de artigos para bebê, tudo bem organizado. Berço, esterilizador de biberões, artigos de cuidados pós-parto e até leite em pó especial. Na porta do frigorífico estava afixado um menu de refeições para mães no pós-parto. Quem preparou isto tudo? Perguntou Beatriz. Duarte coçou a cabeça embaraçado. Não mandei o secretário fazer. Pesquisei eu próprio na internet e também consultei um pediatra. Beatriz olhou para Duarte. Duarte desviou o olhar, envergonhado. Nessa noite, depois de Tomás adormecer, Duarte e Beatriz estavam sentados lado a lado no sofá da sala. Chovia lá fora. Posso perguntar o significado do nome? Perguntou Beatriz. Tomás. É um nome forte. Duarte disse, olhando pela janela. Para que ele tenha força para enfrentar a vida, tal como nós precisamos de força para recomeçar. A expressão de Beatriz suavizou-se. Pela primeira vez, um sorriso caloroso foi trocado entre os dois. Passaram 2 semanas. Duarte consolidou completamente as provas contra Inês através do departamento jurídico da empresa. As câmaras de vigilância do hospital mostravam a auxiliar a entrar e a sair da sala de arquivos médicos. Rui apresentou uma queixa formal à polícia. As acusações eram violação da Lei de Proteção de Dados Pessoais e difamação. A auxiliar subornada também foi acusada como cúmplice. A investigação policial começou. A auxiliar confessou. Recebi dinheiro da Asra. Inês Cabral, e entreguei a informação. O investigador perguntou enquanto tomava notas. Também sabemos que a Seara. Inês falava frequentemente ao telefone com a presidente Constança. Isso significa que as duas estavam em conluio? Sim. É esse o meu entendimento. Encontraram-se pistas para mais investigações. Pela mesma altura, Constança passava o tempo sozinha na casa da família. Duarte já não passava por casa. Constança estava a ser consumida pela solidão. Um dia, um assessor próximo de Constança entregou-lhe um envelope. Minha senhora, é uma fotografia do seu neto. Constança abriu o envelope. Lá dentro estava uma fotografia de Tomás. Era a figura de uma criança pequena a dormir com os olhos fechados. As mãos de Constança tremeram. A partir dessa noite, Constança tirava a fotografia às escondidas todas as noites e olhava para ela. Emoções complexas surgiam. No entanto, não conseguia abandonar a teimosia de não reconhecer a criança. Alguns dias depois, uma amiga de longa data de Constança visitou a casa da família. As duas sentaram-se frente a frente na grande sala de estar. Constança, tu estás errada. Estende a mão à tua nora, mesmo agora. Constança fechou a boca. Tencionas não conhecer o teu neto durante toda a vida? Por causa da tua teimosia, a família vai toda desmoronar-se.
Constança não respondeu. Olhou pela janela com uma expressão como se estivesse a ponderar algo. Pela primeira vez, o seu coração parecia estar a vacilar. Um mês depois, a noite caiu. Depois de Tomás adormecer, Duarte e Beatriz estavam sentados frente a frente na sala. Beatriz abriu a boca primeiro. Tenho uma coisa para te dizer. Sim. O que é? Durante 3 anos, senti-me verdadeiramente sozinha. Quando tive o aborto espontâneo logo depois de casarmos, tu estavas no estrangeiro e eu fui operada sozinha. Chorei sozinha sem poder contar a ninguém. O rosto de Duarte contorceu-se. Por que não me disseste nessa altura? O que adiantaria dizer? Tinha medo do que a tua mãe me diria outra vez. Tinha medo de te causar problemas. As lágrimas caíram dos olhos de Beatriz. Durante 3 anos, ninguém esteve do meu lado. Até tu duvidaste de mim. Sabes o quão doloroso isso foi? Duarte ficou em silêncio. Ouviu a história de Beatriz até ao fim sem interromper. Passado algum tempo, Duarte abriu a boca. A culpa é toda minha. Vou passar a vida toda a compensar-te. Beatriz limpou as lágrimas. Um longo silêncio instalou-se entre os dois. Mas esse silêncio não era frio. Era um tempo para encontrar gradualmente o caminho da recuperação. Foi em maio, quando a primavera já ia adiantada. Tomás completou 100 dias. Beatriz estava a pensar fazer uma celebração simples, apenas com Clara. De manhã cedo, foi buscar o bolo que tinha encomendado na pastelaria e preparou fruta num prato. Por volta do meio-dia, a campainha da entrada tocou. Quando Beatriz abriu a porta, Duarte estava de pé com os braços cheios de coisas. Eram uma caixa de bolo e embrulhos de presentes. O que é isto? Beatriz arregalou os olhos. Duarte entrou a rir embaraçado. É a celebração dos 100 dias. Não podia vir de mãos a abanar. Colocou as coisas em cima da mesa da sala. Quando abriram a caixa do bolo, apareceu um bolo com o nome de Tomás escrito. Dentro dos embrulhos dos presentes estavam algumas caixas. O que é isto? Beatriz abriu uma caixa. Lá dentro estava um conjunto de talheres de prata. Era evidente que era antigo. O trabalho era minucioso, e o brilho da prata tinha profundidade. Onde arranjaste isto? Duarte disse enquanto coçava a cabeça. São os que eu usei quando era bebé. Foi a minha mãe que mandou fazer, e parece que têm sido passados de geração em geração. Trouxe-os às escondidas. Beatriz olhou para os talheres de prata. Emoções complexas passaram-lhe pelo peito. Clara saiu da cozinha e disse: Chegou? Lavou as mãos? Ah, sim. Lavei, respondeu Duarte desajeitado. Começou uma pequena festa só para os 4. Beatriz sentou-se em frente à mesa da celebração com Tomás ao colo. Duarte tirou o telemóvel e tirou fotografias. Eu pego nele. Duarte recebeu Tomás dos braços de Beatriz. Tomás piscou os olhos nos braços do pai. Beatriz riu-se enquanto tirava fotografias. Clara observava os dois. Pela primeira vez, sentiu que este homem estava a falar a sério. Os olhos de Clara ficaram um pouco vermelhos. Foi depois da festa acabar. Beatriz entrou no quarto para adormecer Tomás. Clara aproximou-se de Duarte. Tenho de falar consigo um pouco. Os dois saíram para a varanda. Clara cruzou os braços e olhou fixamente para Duarte. Se fizer a minha irmã chorar mais uma vez, nessa altura não terei piedade. Duarte baixou a cabeça. Nunca mais acontecerá tal coisa. Mostre com ações, não apenas com palavras. Entendido. Clara olhou fixamente para Duarte durante algum tempo. Por fim, virou a cara e disse: Vamos entrar. Está frio cá fora. Pela primeira vez, estabeleceu-se uma reconciliação tácita entre os dois. Chegou junho. Uma tarde, depois de Tomás adormecer, Duarte abordou o assunto com Beatriz cuidadosamente. Beatriz, não queres voltar a viver comigo? Beatriz levantou a cabeça e olhou para Duarte. Não estou a dizer para nos casarmos legalmente outra vez. Primeiro, quero vivermos juntos e conhecer-nos novamente. Respeitarei qualquer decisão tua. Beatriz olhou para fora da janela em silêncio. Ponderou durante uma semana. Uma semana depois, Beatriz disse a Duarte: Aceito vivermos juntos, mas tenho condições. Diz: Não me vou encontrar com a tua mãe. Até eu organizar os meus sentimentos. Duarte assentiu. Entendido. E mais uma coisa. Quando o Tomás se habituar à creche, eu também vou trabalhar. Pode ser em part-time. Quero ser financeiramente independente. Duarte olhou nos olhos de Beatriz. Se quiseres,
Podes gerir o teu tempo como quiseres. Beatriz abanou a cabeça. Já não quero viver a depender apenas do teu dinheiro. Duarte assentiu lentamente. Entendido. Faz como quiseres. Chegou julho. Beatriz contactou o departamento de enfermagem do hospital universitário onde tinha trabalhado anteriormente. Boa tarde. Sou a Beatriz Silva. Queria perguntar se é possível voltar ao trabalho. A voz da enfermeira-chefe ouviu-se do outro lado do telefone. Beatriz. Há quanto tempo? Estás a pensar voltar? Sim. Queria trabalhar em part-time. Acho que será possível quando a criança tiver mais de 1 ano. Sim. Com a competência da Beatriz, será sempre bem-vinda. Que tal trabalhar 3 dias por semana nas consultas externas quando o Tomás fizer 1 ano? Um sorriso espalhou-se pelo rosto de Beatriz. Obrigada. Voltarei a contactar. No mesmo mês, Duarte participou pessoalmente na adaptação de Tomás à creche. Quando o presidente do Grupo Fontes apareceu na creche com a criança ao colo, as educadoras arregalaram os olhos. Oh, veio pessoalmente? Sim. Ouvi dizer que é a adaptação da criança. Duarte sentou-se no chão da sala de atividades com Tomás ao colo. Os outros pais sussurravam. Duarte, sem se importar, sentou-se ao lado de Tomás e concentrou-se no programa. Foi num dia de verão. Duarte foi numa curta viagem de família ao Algarve com Beatriz e Tomás. No avião, Tomás estava a dormir. Beatriz olhava para as nuvens visíveis fora da janela. Já não viajava há tanto tempo. Pois é, talvez seja a primeira vez desde que casamos. Duarte sorriu com tristeza. Beatriz segurou a mão de Duarte em silêncio. No primeiro dia em que chegaram ao Algarve, os três caminharam pela praia. O pôr do sol tingia o mar de vermelho. Beatriz sentou-se na areia com Tomás ao colo. Duarte sentou-se ao lado dela. As silhuetas dos três fundiram-se no pôr do sol. Foi no último dia da viagem. Num pequeno café na praia, Duarte e Beatriz estavam sentados frente a frente. Tomás dormia no carrinho de bebê. Duarte tirou uma pequena caixa do bolso. Os olhos de Beatriz arregalaram-se. O que é isto? Duarte abriu a caixa. Lá dentro estava uma aliança. Era o mesmo design da que Beatriz usara no casamento há 3 anos. Quero pedir-te em casamento outra vez. Beatriz mordeu o lábio. Não consegui pedir desculpa adequadamente pelo passado. Durante 3 anos, duvidei de ti e magoei-te. Desculpa. A voz de Duarte tremia. Podemos começar tudo de novo desde o início? Beatriz olhou para a aliança. Um longo silêncio instalou-se. Por fim, assentiu ligeiramente. Duarte tirou a aliança e colocou-a no dedo de Beatriz. No interior da aliança estavam gravadas as palavras desde o início. As lágrimas caíram dos olhos de Beatriz. Chegou setembro. Duarte e Beatriz entregaram o pedido de casamento na conservatória do Registro Civil. Convidaram apenas conhecidos próximos e realizaram uma cerimônia de recasamento simples. O local não foi um hotel. Foi uma pequena quinta nos arredores de Lisboa. Foi o que Beatriz desejou. Num canto do local da cerimônia, Clara tinha Tomás ao colo. Quando Beatriz apareceu vestida de noiva, Clara levantou o polegar. Mana, estás linda. Nos lugares dos convidados do noivo estavam sentados o chefe de secretariado Nuno e o diretor jurídico Rui. E num canto também estava Tiago. Beatriz olhou para Tiago e assentiu ligeiramente. Tiago respondeu com um sorriso. Constança não foi convidada para a cerimônia de recasamento. No entanto, um carro preto estava parado no parque de estacionamento exterior do local da cerimônia. Constança observava a cerimônia através da janela de dentro do carro. Via o filho e a nora a rir felizes. A expressão de Constança contorceu-se de forma complexa. O carro deu meia volta e afastou-se. Pela mesma altura, Inês, cuja investigação pelo Ministério Público avançava, tentou fugir para o estrangeiro. Apresentou o passaporte na porta de embarque do aeroporto de Lisboa. O funcionário verificou o passaporte e abanou a cabeça. Peço desculpa. Está proibida de sair do país. O rosto de Inês empalideceu. O quê? Isso não pode ser. O passaporte está apreendido. Por favor, verifique. Inês saiu do aeroporto e voltou para casa. Passou a noite entre a raiva e o desespero. Chegou o primeiro inverno após o recasamento. Numa manhã, estava um frio de rachar em Lisboa. Beatriz saiu para a rua em frente à casa com Tomás ao colo. Tomás, está tanto frio. Olha o vapor da respiração. Tomás olhou para o vapor e estendeu a mão. Beatriz riu-se e tentou apanhar o vapor.
Duarte, que tinha chegado do trabalho, juntou-se a eles. Os três fizeram um pequeno boneco de neve com o gelo acumulado num canteiro. Duarte colocou ramos de árvore como braços no boneco de neve. Beatriz ficou ao lado do boneco de neve com Tomás ao colo. Os vizinhos sorriam ao ver a cena. O final do ano aproximava-se. Duarte decidiu não comparecer à festa de Natal da empresa e passar o tempo com a família. O chefe de secretariado Nuno perguntou com uma cara de estranheza: Presidente, não vai comparecer à festa de Natal? Este ano vou passar em casa. Duarte sorriu ligeiramente. Com certeza. Foi na véspera de Natal. A família de três decorou a árvore de Natal. Duarte colocou a estrela no topo da árvore. Beatriz, com Tomás ao colo, apontou para a árvore. Tomás, que bonito. Tomás olhava para a árvore balbuciando. Foi depois de terminarem o jantar. Os três sentaram-se lado a lado no sofá. Estava muito frio lá fora. O próximo ano vai ser cheio de coisas ainda melhores, disse Beatriz. Duarte segurou a mão de Beatriz. Sim, vou garantir que sim. Tomás dormia entre os dois. Era uma noite pacífica. Nesse momento, o telemóvel de Beatriz vibrou. O nome do hospital universitário apareceu no ecrã. Beatriz verificou o telemóvel. Era uma mensagem. Por favor, marque a consulta de acompanhamento cardíaco de 6 meses do Tomás. Uma sombra cobriu o rosto de Beatriz. Olhou para Tomás, que dormia. A criança pequena respirava calmamente. Beatriz acariciou a testa da criança e sussurrou no seu coração. Vai ficar tudo bem. Tem de ficar tudo bem. Guardando a preocupação que ainda não tinha acabado no peito, Beatriz olhou para o frio lá fora da janela. Foi na primeira semana do ano novo. Beatriz e Duarte visitaram a pediatria do hospital universitário com Tomás. Era para fazer a ecografia cardíaca de acompanhamento de 6 meses. Na sala de exames, Tomás começou a chorar. Beatriz segurou a mão da criança e acalmou-a. Está tudo bem, Tomás. A mãe está aqui. Depois de o exame terminar, o cardiologista pediátrico chamou os dois ao consultório. A expressão do médico era sombria. Saíram os resultados do exame. Beatriz engoliu em seco. Como foi? O médico mostrou a ecografia no monitor. O buraco, que tinha 5 milímetros à nascença, não fechou naturalmente. Pelo contrário, aumentou para 7 milímetros. O rosto de Duarte endureceu. Aumentou? Sim. Como o buraco aumentou, começou a haver sobrecarga nos vasos sanguíneos dos pulmões. O médico continuou a explicação apontando para o monitor. Se continuar assim, existe a possibilidade de evoluir para hipertensão pulmonar. Se isso acontecer, podem ficar danos permanentes. Beatriz mordeu o lábio. Como ex-enfermeira, compreendia melhor do que ninguém a gravidade deste diagnóstico. Significa que a cirurgia é necessária? Sim. É desejável que seja operado antes de completar 1 ano. Recomendamos entre os 10 e os 12 meses de idade. Duarte perguntou. Qual é a taxa de sucesso? É superior a 97%. No entanto, como é uma criança pequena, precisamos de nos preparar cuidadosamente. Beatriz, que saiu do consultório, perdeu as forças nas pernas no corredor do hospital e sentou-se. Duarte apoiou Beatriz apressadamente. Beatriz, estás bem? As lágrimas caíram dos olhos de Beatriz. Quando disseram que havia um sopro à nascença, será que eu devia ter agido mais ativamente? Será que eu fiz alguma coisa errada? Duarte abraçou Beatriz com força. Não é culpa tua. Não é culpa de ninguém. O Tomás está a sofrer tanto, e eu não posso fazer nada. Beatriz enterrou o rosto no peito de Duarte e chorou. Nessa noite, quando chegou a casa, Beatriz olhou para o rosto adormecido de Tomás durante muito tempo. O pequeno peito subia e descia, respirando. Beatriz segurou a mão da criança e sussurrou. A mãe vai curar-te, custe o que custar. No dia seguinte, Duarte procurou os melhores especialistas em cardiologia pediátrica do país. Tentou marcar consulta em hospitais famosos. No entanto, a resposta que obteve foi desesperante. O tempo de espera para a cirurgia é de 4 meses. Duarte agarrou o auscultador com força. 4 meses? Tanto tempo? Peço desculpa. Há muitos pacientes em espera. Duarte desligou o telefone e chamou o chefe de secretariado Nuno. Investiga também hospitais no estrangeiro. Pode ser na América ou em qualquer lado. Com certeza, presidente. Foi numa tarde de abril. Beatriz estava a dar o biberão a Tomás na sala. A campainha da entrada tocou.
Quando Beatriz abriu a porta com uma cara de estranheza, Constança estava lá. O rosto de Beatriz endureceu. Por que veio aqui? Constança olhou para Beatriz. Ao contrário do habitual, não desviou o olhar. Ouvi dizer que o meu neto está doente. De quem ouviu? De uma amiga. Ouvi há alguns dias. Beatriz colocou-se de forma a bloquear a porta. Então, veio outra vez duvidar da linhagem da criança? Os lábios de Constança tremeram. Não é isso. Então por que é que, depois de me ter feito sofrer durante 3 anos, agora vem dizer o quê? A voz de Beatriz aumentou de tom. Constança baixou a cabeça. Eu tenho um conhecido. É o diretor de cardiologia pediátrica do Hospital Johns Hopkins e foi colega de universidade de um médico português de renome. Através dessa pessoa, talvez possa ajudar. Beatriz ficou em silêncio. Não posso perder também o meu neto. A voz de Constança tremia. Duarte olhou para Beatriz. A vida de Tomás estava em jogo. Um longo silêncio instalou-se. Beatriz recuou um passo e abriu a porta. Entre, por favor. Através do conhecido de Constança, conseguiram contactar o Dr. Miguel Santos. Era um especialista em cirurgia cardíaca português que tinha estado no Johns Hopkins. Atualmente, era o diretor de pediatria de um grande hospital em Lisboa. O Dr. Santos, depois de verificar os resultados dos exames de Tomás, contactou-os. Eu opero. Vamos agendar para dentro de 2 meses. Duarte suspirou de alívio. Obrigado, professor. No entanto, enquanto a preparação para a cirurgia avançava, ocorreu um acontecimento inesperado. Inês, que estava em liberdade sob fiança antes do julgamento em primeira instância, fez uma última tentativa desesperada. Inês, através de um contacto que ainda tinha na agência, divulgou um artigo numa revista de economia. Conflito com a sogra após o regresso da esposa do presidente do Grupo Fontes. Até a doença congênita da criança. O artigo continha especulações infundadas de que a doença cardíaca de Tomás se devia à genética do lado de Beatriz. Incluía até expressões maliciosas como mulher que sujou o sangue da família rica. Na internet, comentários difamatórios começaram novamente a espalhar-se. Quando o artigo se espalhou, a empresa também foi afetada. Começaram a surgir vozes de preocupação entre os acionistas. Era a altura em que a Assembleia Geral Anual de Acionistas estava agendada para o mês seguinte. Alguns administradores não executivos visitaram Duarte. Presidente, os seus problemas familiares podem abalar a confiança no cargo de presidente. Por favor, resolva isto discretamente. Duarte cerrou os dentes. Não vou causar problemas à empresa, por causa dos meus problemas familiares. O diretor jurídico Rui apresentou um relatório a Duarte. Presidente, estamos a rastrear os vestígios de que a Inês divulgou o artigo, violando as condições da fiança. Juntamente com o pedido de revogação da fiança, é possível uma acusação adicional. Acaba com isto de certeza, antes da Assembleia Geral de Acionistas. Com certeza. Entre a pressão da empresa e a cirurgia da criança, Duarte estava sob estresse extremo. Todos os dias verificava relatórios no escritório até tarde. Não dormia bem. Um dia, Beatriz abriu a porta do escritório. Duarte estava a dormir debruçado sobre a secretária. Beatriz trouxe uma manta e colocou-a sobre os ombros de Duarte. Duarte acordou. Ainda estavas acordada? Tu é que não tens dormido bem há dias. Beatriz sentou-se ao lado de Duarte. Por minha causa, até a empresa está com problemas. Se este casamento for negativo para ti, eu e o Tomás podemos viver separados durante algum tempo. Duarte levantou-se bruscamente. Nunca mais digas tal coisa. A voz de Duarte aumentou de tom. Beatriz olhou para Duarte com olhos surpreendidos. Prefiro deixar a empresa a perder-te. Por favor, nunca mais digas isso. Lágrimas surgiram nos olhos de Beatriz. Foi na noite de alguns dias depois. Clara visitou Beatriz. As duas sentaram-se frente a frente na sala. Mana, desta vez não fujas. Clara segurou a mão de Beatriz. Aquele homem também está a lutar. Está a tentar estar do lado da Mana, mesmo sofrendo pressão da empresa. Desta vez, superem isto juntos. Beatriz assentiu. Entendido. Não vou fugir. Foi numa madrugada, 2 semanas antes da cirurgia. Beatriz estava a dar o biberão a Tomás. No entanto, de repente, o rosto de Tomás começou a ficar azul. A respiração tornou-se irregular. O rosto de Beatriz empalideceu. O discernimento de enfermeira funcionou.
Era um episódio de cianose. Tomás! Tomás! Beatriz deitou rapidamente a criança e dobrou-lhe as pernas em direção ao peito. Com uma mão, ligou para o 112. Estou? Um bebê de 10 meses está a ter um episódio de cianose. A morada é... Duarte correu para ela. Beatriz, o que aconteceu? A ambulância vem a caminho. Contacta o hospital. O Dr. Santos. Duarte pegou no telefone apressadamente, na ambulância antes do amanhecer. Beatriz segurava firmemente a pequena mão de Tomás. Só mais um bocadinho. O pai e a mãe estão aqui. Sussurrou Beatriz. Tomás respirava com dificuldade. Tomás, que chegou à sala de emergência, recebeu oxigenoterapia e o seu estado estabilizou temporariamente. O Dr. Santos correu para o hospital. A expressão do professor depois de verificar os resultados dos exames era grave. Já não podemos esperar até a data da cirurgia agendada. Duarte perguntou. Então o que fazemos? Se não operarmos dentro de 48 horas, existe a possibilidade de causar complicações graves. Vamos operar amanhã de manhã. Beatriz olhou para Tomás. A criança pequena estava deitada com uma máscara de oxigênio. A equipa médica trouxe o termo de consentimento para a cirurgia de emergência. Duarte e Beatriz ficaram lado a lado e receberam o termo de consentimento. Seguraram as mãos um do outro. Assinaram juntos. Começou a segunda noite de crise. Foi na manhã seguinte a decisão da cirurgia de emergência. Tomás foi transferido para a sala de ecografia cardíaca para os exames finais antes da cirurgia. Beatriz caminhou ao lado da cama móvel. O corpo da criança pequena estava ligado a vários fios de monitores. Beatriz cerrou os punhos com força. Depois de o exame terminar, o Dr. Santos chamou Duarte e Beatriz para a explicação final do termo de consentimento da cirurgia. O professor começou a falar num tom calmo. A taxa de sucesso da cirurgia é superior a 97%. No entanto, como é uma criança pequena, vou falar honestamente. Beatriz mordeu o lábio. Existe a possibilidade de ocorrerem situações inesperadas durante o processo de anestesia e circulação extracorporal. Faremos o nosso melhor, mas é necessário que tenham em mente todas as possibilidades. Duarte assentiu. Entendido. Confiamos em si, professor. Beatriz também assentiu. Por favor, cuide deste menino. Foi na véspera da cirurgia. Duarte subiu ao terraço do hospital com Tomás ao colo. As estrelas brilhavam no céu. O vento frio soprava. Duarte olhou para o rosto de Tomás. A criança piscava os olhos enquanto olhava para o pai. Tomás, o pai vai proteger-te. Custe o que custar. Vamos esforçar-nos. Sim, sussurrou Duarte. Tomás agarrou o dedo do pai com a sua mão pequena. A porta do terraço abriu-se. Beatriz veio a caminhar. Olhou para Duarte e Tomás e aproximou-se lentamente. Estavam aqui. Sim, não conseguia dormir. Beatriz ficou ao lado de Duarte. Olhou para Tomás. As lágrimas caíram. Duarte abraçou Beatriz com um braço. Beatriz encostou-se ao ombro de Duarte e chorou. Os dois choraram juntos pela primeira vez. Eram 8 da manhã do dia da cirurgia. A equipa do Dr. Santos entrou no bloco operatório. Tomás foi colocado numa cama móvel e trazido até a frente do bloco operatório. Beatriz beijou a testa de Tomás. O pai e a mãe vão estar aqui à espera. Vai acabar depressa. Tomás piscou os olhos. A porta do bloco operatório abriu-se. A equipa médica levou Tomás lá para dentro. A porta fechou-se. No corredor do hospital, Duarte, Beatriz e Clara estavam sentados lado a lado. No entanto, uma figura familiar aproximou-se do fundo do corredor. Era Constança. Tinha vindo de manhã cedo. Sentou-se numa cadeira no corredor e cruzou as mãos. Clara olhou para Constança e estreitou os olhos. Inicialmente, tinha uma expressão de desconfiança, mas viu a sogra sem dizer uma palavra, apenas à espera ansiosamente. Clara fechou a boca e virou a cara. Decidiu não lhe dirigir a palavra. Passou 1 hora. Passaram 2 horas. Um silêncio pesado pairava no corredor. Clara levantou-se. Caminhou até a máquina de venda automática no fundo do corredor e comprou café. Voltou e entregou o café a Duarte. Beba, por favor. O Tomás é um menino forte. Duarte levantou a cabeça. Olhou para Clara. Ainda havia algum constrangimento, mas assentiu com uma expressão de gratidão. Obrigado. Clara sentou-se ao lado de Beatriz e segurou a mão da irmã. Passaram 3 horas.
Passaram 4 horas. Passaram 5 horas. Beatriz andava de um lado para o outro no corredor. Duarte estava sentado na cadeira, exausto. Constança continuava sem se mexer, com as mãos cruzadas. Era tarde. A porta do bloco operatório abriu-se. O doutor Santos saiu ainda com a roupa da cirurgia. Beatriz correu para ele. Doutor, o Tomás. O doutor Santos tirou a máscara e disse: foi um sucesso. As pernas de Beatriz perderam a força. Duarte correu e apoiou Beatriz. Fechamos completamente o buraco de 7 milímetros com um remendo. A função cardíaca do vosso filho deve recuperar para a normalidade. Duarte sussurrou enquanto se encostava à parede. Obrigado. Muito obrigado. Beatriz soltou um som que era uma mistura de alegria e choro. Clara correu para ela e abraçou a irmã. No fundo do corredor, Constança chorava silenciosamente. Deixou-se cair sentada na cadeira do corredor. Tremia os ombros num lugar onde ninguém havia. A anestesia passou na sala de recobro. Tomás abriu lentamente os olhos. Beatriz segurou a mão pequena da criança. Esforçaste-te muito. O nosso Tomás. A mãe está aqui. Tomás sorriu ligeiramente, como se tivesse reconhecido o rosto da mãe. As lágrimas caíram dos olhos de Beatriz. Foi no 3º dia após a cirurgia. Tomás foi transferido da unidade de cuidados intensivos cardíacos pediátricos para a enfermaria geral. A enfermeira responsável disse a Beatriz: como também a enfermeira, o cuidado da criança é realmente excelente. A recuperação está a correr bem. Beatriz sorriu. Obrigada. Foi uma semana após a cirurgia. Constança pediu para se encontrar com Beatriz a sós. As duas encontraram-se no jardim do terraço do hospital. O vento soprava. Constança abriu a boca primeiro. Senta-te. As duas sentaram-se lado a lado no banco. Constança cruzou as mãos sobre os joelhos. Durante 3 anos, eu fiz-te sofrer. Beatriz ouvia em silêncio. Aliei-me a Inês e mandei investigar-te. Escondeste a gravidez do Duarte, e eu entreguei provas fabricadas ao meu filho. A voz de Constança tremia. Admito tudo. Eu estava errada. Beatriz olhou para Constança. Os olhos da sogra tinham rugas profundas. Parecia muito mais velha do que há 3 anos. Desculpa, de coração. Constança baixou a cabeça. Um longo silêncio instalou-se. O vento passou entre as duas. Beatriz abriu a boca lentamente. Preciso de tempo para perdoar. Constança levantou a cabeça. Mas não tenciono impedir que esteja com o Tomás como avó. Lágrimas surgiram nos olhos de Constança. Obrigada. Beatriz levantou-se. Não é uma reconciliação total. É um novo começo. Vai demorar tempo. Constança assentiu. Entendido. Vou esperar. No mesmo dia chegou uma notificação do tribunal. A violação da fiança por Inês foi confirmada. As circunstâncias da divulgação do artigo tornaram-se claras. O tribunal revogou a fiança. Inês foi novamente detida e ficou a aguardar julgamento. 1 mês depois, realizou-se o julgamento em primeira instância. Inês estava sentada no banco dos réus. O rosto estava emagrecido. O tribunal proferiu a sentença. Condeno a arguida Inês Cabral a 1 ano e 6 meses de prisão, com pena suspensa por 3 anos. O rosto de Inês contorceu-se. O juiz continuou. A arguida violou sistematicamente a privacidade da vítima e divulgou factos falsos. No entanto, considerando que é ré primária, determina-se a pena suspensa. Adicionalmente, ordena-se o uso de dispositivo de GPS e 200 horas de trabalho comunitário. A defesa de Inês desistiu do recurso. A sentença transitou em julgado. Inês foi socialmente aniquilada. Foi o dia da alta de Tomás. Tiraram uma fotografia de família no átrio do hospital. Duarte tinha Tomás ao colo. Beatriz estava ao lado. Clara segurava a câmara. Vamos lá, vou tirar. 1, 2, 3. A fotografia foi tirada. No entanto, havia uma pessoa parada um pouco afastada num canto do enquadramento. Era Constança. Clara baixou a câmara e perguntou: a Seara. Constança também quer tirar conosco? Constança hesitou. Beatriz assentiu. Constança aproximou-se lentamente. Pela primeira vez, ficou no mesmo enquadramento que a nora. Mostrou um sorriso complexo, que parecia solitário, mas também aliviado. A fotografia foi tirada. Quando chegaram à casa, Beatriz deitou Tomás no berço. A criança dormia tranquilamente. A cicatriz da cirurgia no peito parecia pequena. Beatriz olhou para Duarte.
Agora sinto que nos tornamos realmente uma família. Duarte segurou a mão de Beatriz. Talvez um dia chegue o dia em que possas chamar mãe a minha mãe. Beatriz olhou pela janela. Via-se a paisagem da cidade com as flores da primavera em plena floração. Vai demorar tempo, mas talvez um dia. Duarte beijou a testa de Beatriz. Obrigado, por me dares outra oportunidade. Um vento quente de primavera entrou pela janela. Foi o momento em que a segunda crise foi completamente resolvida. Nessa noite, Beatriz pegou no telemóvel. Contactou Tiago. Tiago, sou eu, a Beatriz. Há quanto tempo? Ouvi dizer que a cirurgia do Tomás correu bem. Vi nas notícias. Sim, graças a Deus. Os mal-entendidos também foram todos esclarecidos. Obrigada por teres explicado diretamente ao meu marido naquela altura. Ouviu-se a risada de Tiago. Ainda bem que pareces feliz. Manda-me uma fotografia do Tomás de vez em quando. Sim, vou mandar. Obrigada, Tiago. Beatriz desligou o telefone. A relação como amigos de longa data foi organizada de forma natural. Foi na primavera de um ano depois. Tomás celebrou o seu primeiro aniversário. Duarte preparou a festa de aniversário. Convidou os administradores do Grupo Fontes, a família de Beatriz e antigos colegas do hospital universitário. Constança também estava na lista de convidados. O local da festa de aniversário não foi o salão de banquetes de um hotel. Foi a sala de festas do condomínio do apartamento. Foi o que Beatriz desejou. O hotel é demasiado luxuoso. Prefiro algo mais acolhedor. Duarte respeitou a vontade da esposa. Foi na manhã do dia da festa de aniversário. O interior da sala de festas estava decorado com balões e flores. Em cima da mesa estavam dispostos bolos e fruta. Tomás estava ao colo de Beatriz, vestido com uma roupa bonita. Os convidados chegavam um a um. Clara corria de um lado para o outro com a câmera na mão. Mana, olha para aqui. Vou tirar uma fotografia. Beatriz sorriu com Tomás ao colo. Chegou a hora de escolher os objetos. Em cima da mesa foram colocados vários objetos. Fio, dinheiro, microfone, estetoscópio, lápis. Tomás sentou-se em frente à mesa. Tomás, qual vais escolher? Perguntou Beatriz. Tomás olhou em volta, mas estendeu a mão. Agarrou o estetoscópio. Os convidados riram-se. Beatriz disse a rir. Será que vai seguir o mesmo caminho da medicina que a mãe? Duarte acariciou a cabeça de Tomás. Seja o que for, podes fazer o que quiseres. A festa estava no auge. Beatriz olhou para a entrada. Constança estava a entrar. Tinha uma caixa de presente na mão. Beatriz aproximou-se lentamente. Constança parou em frente a Beatriz. Os olhares das duas cruzaram-se. Beatriz abriu a boca primeiro. Mãe, bem-vinda. Foi a primeira vez. Beatriz chamou mãe a Constança. Os olhos de Constança ficaram vermelhos. Segurou a mão de Beatriz com a mão trêmula. Obrigada. E desculpa. Beatriz assentiu ligeiramente. Foi depois da festa acabar. Clara aproximou-se de Beatriz e Duarte. O rosto estava um pouco vermelho. Mana, Duarte, tenho uma coisa para vos dizer. Beatriz inclinou a cabeça. O quê? Eu ultimamente ando a namorar com alguém. Os olhos de Beatriz arregalaram-se. A sério? Quem é? Clara coçou a cabeça. É um médico que estava na equipa do doutor Santos durante a cirurgia do Tomás. É interno de cirurgia cardiotorácica. Começamos a falar depois de a cirurgia acabar. Beatriz sorriu abertamente. Ainda bem. Traz-o cá um dia destes. Duarte também disse a rir. Se for boa pessoa, traga-o a uma reunião de família quando quiser. Clara baixou a cabeça, envergonhada. Passaram 2 anos. Tomás fez 3 anos. Era o dia em que saía da creche e entrava para o jardim de infância. Duarte e Beatriz seguravam as 2 mãos de Tomás. Tiraram uma fotografia em frente ao portão principal do jardim de infância. Tomás, o jardim de infância parece divertido. Faz muitos amigos. Está bem? Disse Beatriz. Tomás assentiu. Sim. Mãe. Foi no verão do mesmo ano. Beatriz passou no exame de admissão para o mestrado em enfermagem. Foi 1 ano depois de ter começado a trabalhar em part-time. Duarte ouviu a notícia da aprovação e comprou um ramo de flores. Parabéns. Vou apoiar-te totalmente. Beatriz riu-se e aceitou o ramo de flores. Obrigada. Eu faço o jantar. A partir desse dia, Duarte cuidava de Tomás quando acabava o trabalho.
Foi na noite de um dia em que Beatriz tinha ido às aulas noturnas. Duarte estava a preparar o jantar com Tomás. Tomás, o pai faz-te um arroz de pato. Pode ser? Sim. Duarte pôs água no tacho e levou ao lume. Enquanto o arroz cozia, recebeu um telefonema. Enquanto estava ao telefone, o arroz queimou. Beatriz, que chegou tarde à casa, viu o tacho queimado. O riso surgiu. O que é isto? Duarte coçou a cabeça. Desculpa. Estava ao telefone. Beatriz riu-se e beliscou a bochecha de Duarte. Vamos encomendar comida. Passaram 4 anos. Tomás entrou para a escola primária. Tomás, que se tornou saudável, crescia bem. A cicatriz da cirurgia no peito já quase não se via. No mesmo ano, Beatriz obteve o grau de mestre. Juntou-se à equipa de educação em enfermagem do hospital universitário. Numa tarde, Beatriz disse a Duarte: Tenho uma coisa para te dizer. Duarte levantou a cabeça. O que foi? Beatriz disse com um pequeno sorriso. Estamos à espera do segundo. Os olhos de Duarte arregalaram-se muito. Ficou atordoado por um momento, mas logo as lágrimas caíram. É verdade? Sim. Estou de 8 semanas. Duarte abraçou Beatriz com força. Obrigado. Muito obrigado. Constança, que ouviu a notícia da segunda gravidez, visitou-os. Tinha algo na mão. Era uma manta de bebê que ela própria tinha tricotado. Fui eu que tricotei isto. Aceita, por favor. Beatriz aceitou a manta. Tinha um toque suave. Mãe, obrigada. Foi o momento em que a verdadeira reconciliação chegou entre as duas. Pela mesma altura. Inês, que tinha terminado o período de pena suspensa, tinha perdido a agência e todos os bens. Tinha se mudado para uma pequena vila no Alentejo. Trabalhava como empregada de mesa no restaurante dos pais. Um dia, enquanto Inês lavava a louça, as notícias passavam na televisão do restaurante. A família do presidente Duarte Fontes do Grupo Fontes compareceu hoje a um evento de caridade. Inês levantou a cabeça. No ecrã, Duarte e Beatriz riam alegremente com Tomás no meio deles. Pareciam felizes. Inês ficou parada durante algum tempo. Suspirou, virou a cara e continuou a lavar a louça. Foi o momento em que cortou completamente o apego ao passado. Passaram 6 anos. O estado de saúde de Constança piorou e ela foi internada no hospital. Beatriz visitava o quarto todos os dias. Cuidou pessoalmente da sogra. Mãe, o que quer comer hoje? Constança riu-se sem forças. Qualquer coisa que tu faças. Beatriz segurou a mão de Constança. Mãe, tem de viver muito tempo para ver os netos crescer. Lágrimas surgiram nos olhos de Constança. Eu percebi demasiado tarde. Beatriz, muito obrigada. Duarte observava a cena em frente à porta do quarto. Sentiu que a mãe e a esposa se tinham tornado uma verdadeira família. Passaram 9 anos. Tomás tornou-se um estudante do ensino básico de 12 anos. A segunda filha, Matilde, tinha 6 anos. Um dia, Tomás e Matilde decidiram fazer um vídeo de entrevista à família para um trabalho da escola. Montaram a câmara na sala. Pai, senta-te em frente à câmara, disse Tomás. Duarte sentou-se no sofá. O que vão perguntar? Qual foi o momento mais feliz para o pai? Duarte pensou um pouco. Sorriu. Tomás, foi o dia em que tu nascestes. O mundo pareceu brilhar pela primeira vez. Matilde interrompeu. Eu sou a Matilde. O dia em que tu nascestes foi o dia em que o mundo brilhou pela segunda vez. A família toda desatou a rir. No vídeo da entrevista também apareceu a avó Constança, já na casa dos 80 anos. Estava sentada numa cadeira de rodas e olhava para a câmara. Avó, tem alguma coisa a dizer à família? Perguntou Tomás. Constança falou lentamente. Sou feliz por fazer parte desta família. Atrás da câmara, Beatriz limpou uma lágrima. Foi numa tarde de fim de semana. Beatriz e Duarte tinham se mudado para uma nova casa com um grande jardim perto de Sintra. No jardim, Tomás e Matilde corriam de um lado para o outro. Beatriz e Duarte estavam sentados lado a lado num banco. As mãos dos dois estavam firmemente entrelaçadas. Ei, cuidado! Gritou Tomás para a irmã. Matilde fugiu a rir às gargalhadas. Beatriz olhou para Duarte. Se naquela altura no tribunal tu não tivesses vindo atrás de mim, o que teria acontecido? Duarte olhou para Beatriz. Nem quero imaginar. Apenas agradeço este momento agora. Duarte abraçou o ombro de Beatriz. Beatriz encostou-se ao ombro de Duarte. As risadas das crianças ecoavam no jardim.
O vento da primavera soprou. Pétalas de flores caíram das árvores. A imagem escureceu lentamente. A verdade que chega mais tarde por vezes nutre o amor mais profundo. Ao longe, ouviam-se as risadas das crianças.